Muito bem, meus irmãos, estamos aqui na quarta e penúltima aula da nossa matéria. Nossa matéria qual é? Escatologia Bíblica. Essa é a quarta aula da turma das quintas-feiras, curso básico em Teologia. Esta é a matéria de Escatologia Bíblica. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Quero já agradecer aos alunos que já puderam, né, fazer o pagamento da sua mensalidade do mês de julho. Muito obrigado. Deus abençoe e recompense poderosamente a você que já fez o pagamento e você que ainda não fez, não se esqueça, até o dia 30 está de bom tamanho. Não deixe passar o dia 30, porque aí complica um pouquinho, né? O nosso lado e também o lado do aluno. Então, até o dia 30, você que não fez o pagamento, por gentileza, esforce-se na medida do possível para fazê-lo. E quem tiver algum problema, é só me chamar para a gente, então, trabalhar com uma data adiante. Terminamos essa matéria, então, na próxima quinta-feira. Lembre-se que na semana seguinte, a primeira semana de agosto, estaremos de férias, né? Nós já avisamos aos irmãos, teremos férias do dia 1º ao dia 4, ou seja, como damos aula todas as segundas, terças, quartas e quintas, então a primeira semana de agosto damos férias a todas as turmas, né? Porque não sou de ferro, vocês também não são de ferro, então vamos tirar então essa semaninha de férias, ok? E viajar nem pensar, né? Eu vou estar trabalhando de forma interna, ajustando notas, diários de classe, boletins e tudo isso. Lembrando que o questionário tem que ser entregue, está aqui, ó. Eu fiz essa postagem, se você se lembra, dia 18 de agosto. Por favor, se você já tiver ele pronto, já manda com as respostas, e se não tiver, você até tem o dia 18 de agosto. Infelizmente, não vamos prorrogar data. Se até o dia 18 você não enviar o questionário, você fica sem nota na matéria de escatologia, e você já sabe, pode cair num prejuízo, e nós não desejamos isto. Todos anotaram a data da entrega do questionário? Isso, se puder entregar antes, está de boa. Se não, até o dia 18. Passou do dia 18, infelizmente, já não teremos nenhuma condição mais, porque é muita coisa acumulada que temos para corrigir, estamos ainda terminando de escrever a próxima apostila, né, fazendo alguns ajustes, a próxima matéria, né? Na verdade, a capa já está pronta, mas o conteúdo eu estou fechando ainda, até essa aqui, ó. Princípios de hermenêutica e exegese bíblica, né? Quem está acompanhando as postagens não vai se esquecer que a próxima matéria, né, e eu já estarei permitindo Deus, na outra semana, já começando a despachar as apostilas pelo correio. Antes de começarmos a nossa aula, quero fazer um pedido de oração. Não é que eu queira ser insistente ou pedinchão, mas todos nós temos necessidades. Eu acredito que todos aqui têm necessidades espirituais, materiais, emocionais, de qualquer natureza. Quem aqui tem necessidades? Que gostaria de apresentar a Deus em oração? Isso, todos nós temos necessidades, né? Não podemos dar uma de durões, não, eu não preciso de oração, não tenho necessidade. Então, deixa-me expor uma necessidade minha. Eu estive em Boston, bem rápido, tá? Eu estive em Boston segunda e terça, fazendo uma bateria de exames médicos, porque eu tenho meu seguro de saúde, o Marcels, funcionando ainda, graças a Deus, muito sacrifício eu consegui renová-lo, mas eu não tenho aqui ainda na Flórida, que é muito complicado. E os resultados vieram, né, inclusive 2 resultados, não nada esperados, mas eu já estava tendo alguns sintomas um pouquinho estranhos, né, mas tudo bem, a gente vai fazer a nossa parte, né? Eu estou no estado de pré-diabetes e o colesterol altíssimo, 493. Então, eu vou ter que entrar numa dieta altamente rigorosa. Eu tenho 60 dias para reverter o meu colesterol e a minha pré-diabetes. Do contrário, eu vou ficar definitivamente diabético e definitivamente com problemas mais sérios de coração. Eu já tenho alguns problemas de coração, então poderei ficar com problemas mais sérios. Mas estou confiando em Deus, né? Uma coisa que o médico me chamou, tá, ao telefone: senhor Luiz, vou lhe dar um conselho além da dieta.
começa a fechar a boca. Falei, tá bom. Então, depois do cafezão que eu tomei na terça, acho que foi o último. Daquele gênero ali foi o último, gente. Não vou voltar a tomar aquele cafezão. Vocês aqui vai estar preparado para você, mas eu, particularmente, já não vou poder mais tomar aquele cafezão. Fica tranquilo isso, Fábio. Vocês vão ter o cafezão de vocês. Mas o meu vai ser separadinho, vai ser aquele biscoitinho de água e sal, entendeu? Queijinho desnatado. Eu vou estar entrando agora num processo estranho, né? Eu tenho que perder 40 libras em 2 meses. Mas a minha parte eu vou fazer. Mas eu preciso das vossas orações, né? Para que Deus me ajude, me dê graça, força, ânimo, e acima de tudo que ele coloque a mão dele e esse tratamento que eu já estou iniciando com dieta, porque do contrário eu vou ter que tomar medicamentos. Eu não quero. E os medicamentos, o médico já me disse que dão um efeito colateral bem desagradável no organismo. Tá bom, gente? Posso contar com as orações de vocês? Isso. Vocês orando, Deus vai, claro, entrar na frente e a minha parte eu tenho que fazer. Fábio, tudo bem com a sua mão? Tá tranquilo hoje? Não, a outra, a outra. Não, fiz assim que está mais ou menos. Eu não posso ainda movimentar muito. Mover, mas ainda tem cômodo, tá bastante cômodo ainda. Tá, se eu ficar tranquilo, não movimentar, não pegar peso, nada, eu estou tranquilo. Nem remédio eu tomo para dor. Ok, ok. Mas Tu se eu não fizer algum movimento aí, à noite o bicho pega. Então, eu não estou complica, fazendo movimento. complica. Tu te importas que no finalzinho façamos uma oração por ti, em favor Amém. dessa situaçãozinha, tá? Se tu nos permitires. Deus vai entrar com providência, é só a gente fazer a nossa parte, né? E a parte dele ele vai fazer direitinho. Obrigado, gente. Deus os abençoe. Vamos abrir a nossa apostila na página 39, página 39. 39. Página 39. Na aula passada, nós começamos a falar sobre o juízo final, né? As bases do julgamento. Nós falamos que a primeira parte do julgamento ela envolve obras, né? Quais serão as obras que levarão a muitos a perderem a salvação e estarem até mesmo diante do trono branco? Além da incredulidade que vai levar a muitos, não é, à condenação eterna, a prática de obras abomináveis ou de obras, não vou dizer nem abomináveis, de obras que desagradam o coração de Deus, vão levar a muitos ao juízo final, ainda que não é o desejo de Deus que ninguém se perca, ok? Mas esta é uma situação bem melindrosa. Antes de nós entrarmos em falarmos nesta aula sobre quais seriam as obras que vão levar a tantos e tantos e tantos a serem levados diante do juízo final ou do grande trono branco, vamos recapitular, preste muita atenção, vamos recapitular sobre as diferenças básicas entre a primeira e a segunda ressurreição. Isso aqui para mim é importante, por quê? Porque eu ainda percebo um pouco de dificuldade, ou não digo de todos, mas de alguns alunos, em diferenciarem a primeira da segunda ressurreição, porque há diferenças. Concordam comigo? Nós já estudamos na aula passada e procuramos, nos esforçamos a deixar bem claro que existem diferenças entre uma e a outra. Quantos se lembram disso na aula passada? Quantos se lembram? Quem não veio na aula passada, é claro, assistiu o vídeo e percebeu, né, que nós fomos bem enfáticos, batemos muito nessa tecla, correto? Porque há diferenças, tá? Há diferenças. E eu gostaria que um aluno, fique bem à vontade, eu não quero escolher ninguém, um aluno abra o seu áudio e, com toda a liberdade e voluntariedade, resuma em poucas palavras o que entendeu das diferenças entre a primeira e a segunda ressurreição. Vamos lá. Qualquer um de vocês eu não vou escolher, quero apenas de ouvir de um aluno, tá? Ainda que talvez os outros ainda estão com um pouquinho de dúvida, mas vamos tirar essa dúvida agora de uma vez por todas, porque não podemos passar página ainda tendo algum tipo de dúvida sobre este assunto. Vamos lá. Um aluno, com toda liberdade, pode abrir o áudio e, em poucas palavras,
resumir as diferenças básicas entre a primeira e a segunda ressurreição. Vamos lá. Se demorar muito, eu vou acabar escolhendo. Que silêncio, meu Deus. Será que vou ter que escolher? A imagem congelou ou vocês estão parados? Pastor. Vamos lá, irmã Maria das Neves, vai salvar a pátria hoje. Vamos lá. Não, pastor. Eu não assisti a aula passada, mas eu assisti o vídeo. O vídeo. A senhora percebeu que eu fui o mais enfático, eu bati muito nessa tecla, devido que alguns alunos, naturalmente, ainda se confundem com respeito às diferenças entre a primeira e a segunda ressurreição. Mas vamos lá, o que a senhora diz? Pastor, a primeira ressurreição fala que os mortos ressuscitaram primeiro, não é sobre isso? É a primeira, né? E a segunda, os mortos já estão com Cristo. Porque diz que vi os que estavam, os que foram degolados, não sei explicar, mas eu entendi mais ou menos. Os que foram degolados, os mártires, não é isso? Já estava com Cristo, vi no trono, ao lado. Essas seriam as diferenças entre a primeira e a segunda ressurreição? Pergunto, essas seriam ou não? Seria. Lamento dizer que não. Os mártires, eles não ressuscitaram, né? Eles já estavam ao lado. Eu lamento dizer que, infelizmente, a senhora fez uma confusãozinha. Foi. Lamento dizer. Lamento. Mas eu vou lhe explicar depois. Vamos esperar que um outro aluno se manifeste. Vamos lá. Eu preciso saber o que vocês entenderam basicamente. Há uma diferença bem básica, ou diferenças, né? Porque é mais de uma. Tá? Se você me der uma, está tudo bem. Se puder dar mais de uma, tá? Por isso que eu estou falando no plural. Diferenças básicas entre a primeira e a segunda ressurreição. Na aula passada, que eu me lembro, que eu assisto o vídeo 2 vezes quando termina a aula, né? Eu vou dormir 1, 2 da manhã, até 3. A irmã Lely Kelly, não estou cobrando dela, porque agora ela está lá no curso dela, no trabalho, mas a irmã Lely Kelly, ela definiu bem. Quem assistiu o vídeo vai se lembrar da participação dela. Ela deixou bem claro, bem definido, e também a irmã Cássia. A irmã Cássia, né, que ela chegou um pouquinho atrasada, mas ela já, pelo fato que ela já tinha lido a apostila, ela já, em poucas palavras, resumiu as diferenças básicas entre a primeira e a segunda ressurreição. Agora, quero ouvir de vocês que estão aqui. Ela tem mais de uma diferença. Se puderem dar 2, amém. Se não puder, acho que a gente vai ter que voltar de novo a tocar nesse assunto, porque esse assunto tem que ficar bem compreendido. Porque eu vou cobrar de vocês lá na frente, né? Na questão dos exercícios, nos exercícios está isso bem claro também. E aí, qual é a tendência de você errar no questionário, se você não definir bem essas diferenças? Vamos lá. Ninguém consegue se lembrar das diferenças? Uau! É um pouquinho preocupante, que eu me esforcei muito para deixar claro, mas parece que vocês não conseguiram pegar. Ou o problema está em mim, desculpe, o problema está na compreensão de vocês. Eu quero acreditar que o problema talvez está em mim. Quero acreditar. Eu talvez não consegui me expressar a um modo que vocês pudessem pegar bem claro. Então, se o problema também reconheço, e como prova que eu reconheço que o problema está em mim, eu vou bater de novo em poucos minutos, né? Porque eu não vou repetir tudo, porque seria repetir toda a aula passada, eu não vou fazer isso, mas eu vou repetir as partes, essa parte que é muito importante. Posso dar uma sugestão? Eu percebo, desculpe, é sinceridade. Eu gosto de agir com muita sinceridade. Vou fazer 49 anos como educador cristão, que não me faz melhor do que nenhum de vocês, mas a gente aprende a lidar com a prática de certas situações. Eu posso estar errado, me corrija. Alguns de vocês não costumam anotar o que eu falo.
Não vou dizer quem, até sei quem é. Ainda que eu não estou vendo a sua mão, mas é pela forma, pelo formato do aluno com quem eu convivo, mesmo na tela. Presencialmente, eu detecto em questão de 10 minutos. Agora, aqui na tela, eu levo tempo até eu descobrir. E, incrível que pareça, eu descubro. Não sou mágico nem coisa do gênero, né? Mas é a questão da convivência. Alguns de vocês não têm o hábito de anotar. Me permitam, com muito carinho, comecem a ter este hábito. Tenham um caderninho separado, caneta. Aquilo que você crê que não vai reter na sua memória. Gente, eu conheço a minha memória. Eu conheço a minha memória. Eu não vou dar uma de louco em dizer que a minha memória é excepcional. Não é. Ela é uma memória já fraca. Né? Já fraca. E eu sabendo que aquele detalhe é 2 e 2 são 4, eu vou esquecer, o que eu faço? Já tenho um caderninho aqui debaixo da minha mão, com caneta e ó. Se eu não fizer isso, já era. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Isso, por favor, procurem adquirir. Eu sei que é difícil. De hoje para amanhã você ganhar esse hábito, eu estou exigindo demais. Mas comece, se possível, amanhã. Se hoje é difícil, a menos que você tenha aí algum papel que você pode passar limpo e jogar dentro do seu caderninho de notas. Tudo aquilo que você crê que a sua memória não vai conseguir segurar, ó, anota, anota. Vai ficar um cadernão desse tamanho, mas melhor, que pelo menos você está escrevendo algo que vai voltar a ler várias vezes e não terá como se esquecer. Então, o que eu vou dizer agora, quem puder, não é obrigado, é para o bem de vocês, porque vai atrapalhar lá na frente vocês fazerem o questionário. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? E se vocês estão entendendo, cheguem à conclusão que a falta de anotação daquilo que eventualmente você pode ou poderia se esquecer vai lá na frente atrapalhar muito no questionário. E aí você vai tirar uma nota surpresa, que eu não quero que seja essa nota surpresa, que seja a melhor possível, tá? Mas é uma ajudinha que eu estou querendo dar a vocês, caso vocês aceitem essa ajudinha, ok? Vamos lá. Vamos estabelecer, em poucas palavras, diferenças básicas entre a primeira e a segunda ressurreição. Posso já começar? Posso já começar? Estão preparados? Isso. Isso aqui é importante, gente. Tenham, por favor, consideração, quando eu falar que é necessário anotar, eu sei que é necessário anotar, porque na aula seguinte, mesmo assistindo o vídeo, parece que dá um branco. E é normal. Está ali, o Fábio já fez algumas notas. Maravilha. Perfeito, Fábio. Oh, Jesus, salvou a pátria. Ok, ele não quis falar porque nem é obrigado, mas eu vou resumir só para dar um impulso a vocês. Primeira ressurreição, ela é unicamente voltada para os salvos. Primeira ressurreição, ela vai envolver só os mortos salvos, os mortos justos. Segunda ressurreição, só vai envolver os perdidos, os ímpios, os que não adquiriram a salvação, pelo fato que a perderam, pelo fato que rejeitaram o evangelho, tá? Então, a primeira das diferenças, primeira ressurreição, somente vão estar envolvidos os salvos, os justos de todas as épocas. Segunda ressurreição, só estarão envolvidos os ímpios, os perdidos, os que não receberam em Cristo como seu Senhor e Salvador, ou que eventualmente perderam a sua salvação. Um crente pode perder a sua salvação? Claro, a Bíblia já nos ensina muito isso, entendeu? E aí estaria, dentre estes que participariam da segunda ressurreição, eventuais ex-cristãos. Pessoas que se desviam, deixam os caminhos do Senhor, e aí não se reconcilia a tempo, morre, e vai para onde? Para o céu, só se for para o céu da boca. Porque para o céu de Cristo, ninguém vai, entendeu? No momento que perde a salvação. Entenderam, então, a primeira diferença? Primeira ressurreição,
só envolve os salvos. Quem são esses salvos da primeira ressurreição? Segunda característica. Todos os salvos que morreram desde o tempo de Adão até o que morra segundos antes do arrebatamento. Neste caso, a primeira ressurreição, que envolve só os salvos, ela é dividida em 2 etapas. Outra característica que você tem que anotar. A primeira ressurreição dos salvos, ela vai acontecer em 2 etapas. 2. Como é que acontecem essas etapas? Primeira etapa da ressurreição dos salvos, no momento do arrebatamento. Primeira etapa da ressurreição dos salvos, momento do arrebatamento. Então, no arrebatamento da igreja vai acontecer 2 episódios, 2 acontecimentos. Na ordem, a ressurreição de todos os salvos, desde Adão até o que segundos antes morra. Aí ressuscitam quem? Os salvos. Esta é a primeira etapa da ressurreição dos salvos, ou também chamada de primeira ressurreição. A segunda etapa da ressurreição primeira, ou da primeira ressurreição, ou da ressurreição dos salvos, se dará 7 anos depois. Como é que é? A irmã Maria das Neves fez agora a leitura, ou a lembrança do texto lá de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vocês se esqueceram que no período da tribulação, no período de 7 anos, vão ficar crentes que não subiram no arrebatamento. Quem se lembra disso? Vão ficar crentes. Vão estar ímpios que não se converteram. E aí vão ter a chance ou de se converterem, os ímpios, ou, no caso dos crentes que ficarem, a única maneira deles serem salvos é, serem degolados, porque será obrigado ter o sinal aqui e o sinal aqui e adorar a besta. Se não levar o sinal aqui e não adorar a besta, o que é que acontece? Se adorar a besta e levar o sinal aqui ou aqui, já está automaticamente condenado ao inferno. Mas, repito, no período de 7 anos da tribulação vai ter muita gente que vai se converter, não vai aceitar o sinal aqui e aqui, não vai adorar a besta e, vai ser degolado e morre. E vai ter muito crente na mesmíssima posição. Não vai aceitar o sinal aqui, não vai aceitar o sinal aqui, não vai adorar a besta e vai ser degolado, vai morrer. E para onde vai esse povo? Que vai manter o testemunho da palavra de Deus. No final da tribulação, antes do milênio começar, elas ressuscitam. E são os mártires da tribulação. Quem são os mártires da tribulação? Esses 2 povos. Crentes que eventualmente ficaram, mas não vão negar Jesus, não vão aceitar a marca da besta e nem adorar a ela. Então, vai ser um mártir. Mártir também vai ser aquele ímpio que vai se converter, não vai receber o sinal, a marca, não vai adorar a besta, e também vai ser o quê? Martirizado. E antes do governo de 1000 anos, no finalzinho da tribulação, eles ressuscitam. Esta é a segunda etapa da primeira ressurreição. Conseguiram entender agora? Quem conseguiu entender agora? Quem conseguiu? Anotou? Se não anotou, lá na frente eu vou voltar a perguntar e vão se esquecer. A menos que você reveja essa aula de novo no vídeo. Mas se tiver anotado, você vai poupar de começar o vídeo desde lá no início. Ih, meu Deus, aonde está? O pastor falou. Ih, está onde? Tem aluno que fica doidinho me procurando aonde eu disse, onde eu deixei de falar. Então, para evitar esse trabalho, se seu tempo é muito pequenininho,
anotar ainda, é um ganha-tempo enorme. A segunda ressurreição só será para os ímpios. Nada mais, nada menos. Acontece o arrebatamento, acontece a tribulação, acontece o milênio e eles não ressuscitam. Oh, exatamente aí. Então, vem o arrebatamento, vem a tribulação, vem o milênio, e cadê os mortos ímpios? Quietinhos, lá no lugar de tormento. Eles só vão ressuscitar quando termine o milênio para ser instituído o juízo final ou o trono branco. Entenderam, então, as diferenças entre a primeira e a segunda ressurreição? Entenderam mesmo? Vou lá no final da aula, vou perguntar a 2 de vocês, para ver se conseguiram entender. Aí, se não me responderem direitinho, aí a gente vai ter que pensar em outra forma, até levar vocês encaixados, porque isso não pode ser esquecido, que vai prejudicar vocês lá na frente. Eu sei que eu estou falando no questionário. Lá no questionário vai ter pelo menos umas 3 a 4 perguntas encaixadinhas dentro deste assunto. Se você não pegar direitinho, vai ser difícil você responder corretamente as perguntas. Todos agora me entenderam? Todos me entenderam? Quem ainda não havia entendido, seja sincero, as diferenças entre a primeira e a segunda ressurreição? Quem ainda estava boiando? Tá difícil entrar aqui dentro. Quem ainda estava um pouco confuso? Vamos lá. Wince, que mais? Irmã Viviane, irmã Maria. Fábio já tinha pegado, perfeito, Fábio. Irmão Kleber também, já tinha engatado, né? Ou ainda continua na dúvida, irmão Kleber? Já pegou direitinho? Tem certeza? Então, o irmão vai ser o primeiro que eu vou perguntar no finalzinho. Irmãos, temos que ser sinceros, entendeu? Se o irmão não pegou, eu nem pegaria o irmão com a pergunta, né? Mas se o irmão pegou, vamos usar de sinceridade, certo? Não tem problema. Se o aluno diz, pastor, não peguei, aí eu não tenho razão de pegar ele lá no finalzinho, né? Mas o irmão Kleber disse que pegou, agarrou direitinho, então lá no finalzinho vou pegar ele. Irmã Kelly nem pergunta, porque eu sei que ela já pegou mais que bom, ok? Perfeito. Então, esse assunto já está, então, resolvido. Já agora sabemos as diferenças entre a primeira e a segunda ressurreição. Vamos agora nos focar sobre o juízo final. Uma vez que vai haver a segunda ressurreição, que é para pronunciar sentença aos que serão condenados, separados da vida eterna e da presença de Deus, vão se abrir 3 livros. Preste atenção, vou abrir aqui a telinha, tá? Para nós entendermos a questão. Deixa eu ver aqui, deixa eu ampliar aqui agora. Isto. Todos estão vendo a telinha aberta, o gráfico? Sim ou não? Vamos lá, todos estão vendo? Isto. Esse aqui vai ser o juízo final. A base do juízo final serão 3 livros: da vida, das obras e da vida do Cordeiro. Diz lá na Escritura, e todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ok? Mas temos que verificar agora na Bíblia o que levará a muitos não estarem escritos nem no livro da vida, nem no livro das obras, nem no livro da vida do Cordeiro. Importante também assinalar que, antes desse juízo do trono branco, 3 pessoas ou 3 indivíduos, como queiram, já estarão sentenciados, ou seja, não há necessidade de serem julgados para receberem a sentença. Me acompanhem, por favor. Para alguém receber a sentença, tem que passar primeiro por um julgamento. Concordam ou não? Alô? Para alguém ser sentenciado, ou seja, ter o seu destino já selado, tem que passar primeiro por um julgamento que vai determinar
se fulano vai ter uma sentença de absolvição ou uma sentença de condenação. Estamos todos entendendo, sim ou não? Isso, então não se esqueçam disso. Somente 3 personagens não serão julgados. Se quiser anotar, anote, interessante, mas o gráfico que eu mandei para vocês, o slide que eu mandei a vocês, está ali clarinho, claríssimo, a menos que você não queira usar os slides, aí eu não vou te obrigar. Tem esse detalhe. Eu mandei os slides, agora, se você vai querer lê-los, visualizá-los ou não, eu não posso te obrigar. O slide é um ponto de apoio, é uma ferramenta de visualização para você reter melhor na sua memória, ok? Mas se quiser escrever, melhor ainda, melhor ainda. A besta, o falso profeta e o dragão já estão sentenciados ao lago de fogo. Eles não precisarão passar pelo julgamento, porque eles já estão, digamos assim, no fogo. Olha que coisa curiosa. Então, besta, falso profeta e dragão já estão sentenciados. Quem ainda será julgado para ser sentenciado? Mas peraí, pastor, então está deixando entender que o julgamento poderá ter uma sentença favorável? Não. Essa sentença terá que ocorrer para que a justiça de Deus se manifeste sobre os homens. Mas não é o caso diferenciado da besta e o falso profeta, que já são instrumentos diretos da parte de Satanás, embora 2 seres humanos, mas que eles tiveram consciência de serem usados por quem? Por Satanás. Então, por isso que a besta, o falso profeta e o dragão já têm sentença fechada. Ainda que hoje, entendam isso aqui que é interessante, os mortos ímpios já têm uma ideia exata, olha só que interessante, da sua sentença, mas Deus, para que não fique colocado como injusto, vai fazer com que todos estes passem pelo trono branco. E aí vão se dar conta que Deus é justo em confirmar a sua sentença de condenação. Essa é a razão do trono branco. É uma confirmação de algo que os mortos ímpios, que vão ser da segunda ressurreição para a perdição eterna, já sabem. Então, quem serão eles? Os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono são os ressuscitados da segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Então, lá dentro do lago de fogo, quem serão os condenados? A besta, o falso profeta, o dragão, os ressuscitados da segunda ressurreição e a morte e o inferno. Então, de quebra, a morte, exatamente, aquilo que entrou no mundo e fez a separação. E o inferno que hoje existe vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vamos para a apostila agora? E vamos virar a página 38 e vamos ver quais são as obras que vão levar a muitos ao inferno. Falta de santificação. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 16. Olha que interessante. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro 1, 14 e 16. Falta de santificação vai levar a muitos a herdar o inferno. Isso se aplica a mim, a cada um de nós, como cristãos. Olha o que diz em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante termos paz uns com os outros? Se possível, como diz o apóstolo Paulo
em Romanos 12, 13. Agora, a santificação, não. Está aqui, ó. E há, olha a vírgula, prestou atenção aqui do texto, ó. Seguir a paz com todos, vírgula. E a santificação, vírgula. Entendeu o texto? Sem a qual, não sem os quais. Se fossem os dois, o texto falaria como? Sem os quais. Mas o texto está se referindo sem a qual. Que é a qual esta? Santificação. Não? Ou santidade. Ninguém verá o Senhor. Então, uma falta de santificação vai complicar a vida de muita gente. Outra coisa lá, Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui chama-se o pecado voluntário, o pecado consciente. Ezequiel 18:24, aí está explicando o que é o pecado consciente. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? É a pergunta que faz o profeta. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que ele cometeu, morrerá. Anote aí, esse texto nos ensina com muita clareza no Antigo Testamento que a salvação pode ser perdida. Não adianta você estar 40 anos na igreja. Você se afasta, se desvia, você sai do propósito de Deus. É que o texto diz traição, você trai a Jesus, você trai o evangelho. Você acha que vamos manter a salvação depois dessa traição? Não. É muito complicado. Então, Ezequiel 18:24 deixa isso aqui bem explícito. Fábio, por favor, abra o áudio. Hebreus 10, 25 e 26. Opa, outro texto. Yes. Vamos ler esse texto? Estava esperando que um de vocês se manifestasse. Rapaz, esse texto dá o que falar. Vamos lá. Excelente, Fábio. Seu resultado do café na casa do Índice. Já deixou... Estou falando sério, Índice. Teu café é perigoso, então vou ter que reforçar o meu aqui. Vou deixar vocês tortos. Vocês têm que sair daqui gordinhos e cheios de unção. Hebreus 10, 25 e 26. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Isso quer dizer o seguinte, aqui o escritor aos Hebreus orienta, não deixe de se congregar. Pastor, e hoje, como é que é a questão dos desigrejados? É muito complicado, é muito delicado. Temos que clamar, orar a Deus, para Deus ter misericórdia de tanta gente desigrejada para voltar a se congregar. Eu não sei aí na sua área, aí em Lowell, onde está o Ince e o irmão Fábio, não sei lá em Worcester, onde está o nosso irmão Kleber, não sei aí na área onde estão as nossas irmãs em New Jersey, mas aqui em Orlando, já estou aqui quase 9 meses, vou fazer 9 meses agora, dia 30. Irmãos, eu nunca vi tanta gente brasileira desigrejada. E as respostas que eu pergunto, por que está fora da igreja? Mau testemunho dos pastores. Olha que coisa séria. A última situação que eu convivi há uns 2 meses, fiquei escandalizado, né? Uma igreja de mais de 120 pessoas foi fechada porque o pastor foi denunciado pelos tesoureiros da igreja que estava procedendo lavagem de dinheiro. Não vou entrar nos detalhes, porque é um escândalo que até hoje está abalando a estrutura das igrejas brasileiras aqui em Orlando. Tanto que saiu, né, nos noticiários dos canais locais daqui. Um escândalo. Já falei com 2 casais que eu encontrei no supermercado aqui, me conheceram pelo Facebook, acredite. Nunca vi esse pessoal mais gordo, mais magro. Seu pastor Luiz Pérez, ele conhece de algum lugar? Não, mas o senhor está no Facebook e tal e tal. E quem são vocês? Somos da igreja do pastor fulano de tal que lavou dinheiro. Como é que é?
Eu pensei que era uma brincadeira de mau gosto, quando dias depois eu soube da notícia pelos meios da mídia, né, por televisão e por rádio. Então, infelizmente, irmãos, temos que orar por esse povo que está desigrejado, né? Essa é uma, dentre tantas razões. Tem outras razões porque as pessoas estão desigrejadas, mas temos que orar por elas, porque elas estão num risco de vida espiritual simplesmente terrível. Versículo 26, atenção aqui, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. Preste bem atenção, aqui o escritor está dizendo, se vocês meterem os pés pelas mãos, conscientemente, colocando uma linguagem um pouquinho mais popularizada, depois que vocês conheceram, viveram a verdade, experimentaram, não tem mais jeito, não resta mais sacrifício. Aí o verso 27, se o Fábio me permite entrar no fechamento. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. A pessoa perde a sensibilidade ao arrependimento. Ou seja, aqui é um dos vários textos que prova que podemos perder a salvação. E um fator que leva a alguns a perderem a salvação é a falta de santificação. Não sei se o Fábio mencionar esse texto, era a pergunta que ele queria fazer sobre o texto ou alguma situação ligada ao texto. Vamos lá. O seu áudio está fechado. Está fechado. Vamos lá. Era só uma pergunta se esse texto encaixaria nesse assunto. Perfeito. É o que eu tinha mais conhecimento, porque a situação que o senhor disse aí da Flórida, eu acredito que é em todo lugar. Em todo lugar, aqui, com certeza. Aqui também é. Então, tem muitas pessoas que querem falar que você pode ser pastor na sua casa, pode ser um evangelista na sua casa, da sua família, isso, aquilo, por causa das coisas da igreja, por causa de pessoas, defeito de pessoas dentro da igreja, eles querem justificar que não tem que suportar esse tipo de problema e ser crente em casa só com a família. Só que o que eu vejo pelo conhecimento de muitos é o seguinte: eles não conseguem, porque eles estão fora da comunhão com o corpo, eles não conseguem ter a fé firmada e eles começam um esfriamento espiritual. Nesse esfriamento espiritual, eles começam a voltar às práticas antigas. Por causa de voltar às práticas antigas, eles entram nesse versículo 27 aqui, que o senhor completou, e se os irmãos continuar lendo, o negócio é feio, não tem como ninguém falar que pode ser crente em casa, porque aqui desse texto deixa bem claro que é como se você falasse só, eu vou voltar às práticas antigas, é a mesma coisa que você pedisse Jesus para passar pelo mesmo processo da cruz novamente. Exato. Só que isso não vai acontecer, o sacrifício dele é eterno. Então não vai acontecer ele morrer de novo. Se ele não vai morrer de novo por você, ou você se arrepende e volta, ou você vai para o lago de fogo e enxofre. Excelente, Fábio. O versículo tem tudo a ver. Parabéns pela exposição, muito boa exposição do Fábio. Então, tudo está se resumindo no problema da santificação. Olha que primeiro... Sim, Wilson, vamos lá, joga o Wilson. Vou aproveitar que normalmente pergunta, só uma pergunta rapidinho. Eu tenho uma curiosidade. Quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, depois que você aceitou, existe alguma coisa que talvez você tenha que aceitar de novo ou não? Existe algum pecado, algum erro? Ou se a pessoa aceitou Jesus e ela errou, falhou, ela pedir perdão e se arrepender, ela não precisa aceitar de novo. Por exemplo, a pessoa que se afastou, ela aceitou Jesus e se afastou. É necessário ela aceitar Jesus de novo? Não, aí envolve o quê? Arrependimento e reconciliação. E o aceitar Jesus, essa expressão, vamos deixar bem claro, gente, essa expressão aceitar a Jesus não existe na Bíblia. Ela é um resultado de uma atitude
a qual é tomada na presença de Deus. Claro, ficou popularizado, e não é errado dizer. Então, Confessar a verdade. isso não é errado dizer, mas a expressão bíblica que se encaixa é confessar. Vamos lá em Romanos, para deixar isso bem claro. Muito boa essa colocação também do índice, excelente. Romanos capítulo 10. Tudo é feito do café na casa do índice, gente. Você pode não acreditar, mas café faz essas coisas. Não estou querendo ser engraçado, não, mas o negócio ficou bonito. Acho que vou ter que tomar um café na casa da irmã Maria Almeida, Maria das Neves. Não sei como eu vou passar por aí, né? Mas dá vontade de eu dar uma escapada aí. Eu vou a Nova York em fins de outubro, resolver algumas situações minhas pessoais, e de repente eu estico um dia só para tomar um café na casa da irmã Maria das Neves e Maria Almeida, e eu levo o queijo, o presunto, levo até o café torrado, mas não vou ter nenhum gasto. Levo os meus biscoitinhos de dieta, né? Se a irmã Viviane estiver disponível, está convidada também, tá? Mas eu vou escolher a casa de uma das duas e ver qual das duas tem melhor disponibilidade. Irmã Maria Almeida desapareceu, ela teve algum problema na conexão dela. Vamos lá. Romanos capítulo 10. Versículo 8, 9 e 10. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, verso 9. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Verso 10. Visto com que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Anotaram aí? A expressão aceitar Jesus é uma expressão popular que explica esse princípio bíblico de Romanos 10, 8, 9 e 10. Anotaram aí? Então, a confissão ela acontece uma vez só. A aceitação ela acontece uma vez só, que não impede, amanhã ou mais tarde, eu, você, qualquer um de nós, desviarmos-nos dos caminhos do Senhor e para o mundão velho, arrebentar com a nossa vida, tá? Mas a semente inicial da palavra foi semeada aqui dentro. Então, nós temos a semente. Ou você acha que um desviado não tem saudade dos caminhos do Senhor? Claro que tem. No fundo, no fundo, no fundo, o cara pode estar podre no mundo, mas ele recebeu aquela semente, teve aquele encontro inicial e, por alguma razão, ele vacilou, não vigiou, não cuidou, pum, caiu no mundo, mas fica a semente. Gente, não tem jeito, um desviado volta e meia tem saudade de estar nos caminhos do Senhor. E quando ele dá oportunidade ao Espírito Santo para dar margem ao arrependimento, ele confessa: errei, Senhor, pequei, fui ingrato, quero voltar ao teu convívio. Deus honra, mas não há necessidade de novo, estou aqui, aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. O que deve existir é a confissão para a reconciliação, porque para a salvação já foi, entendeu? O detalhe é que tem que se reconciliar. Se não se reconcilia, aí tá no sal. Aí definitivamente está selado para a perda da salvação. Consegui te responder, Wince? Sim, pastor, obrigado. Fala, Fábio, não estou conseguindo enxergar. Pode adicionar dois textos aí, que é Mateus 10, 32, 33 e João 1, 11, 12. Maravilha! Vamos ler? Dentro desse mesmo contexto aí. Vamos ler, tá maravilha. Mateus 10, repita, por favor. Mateus 10, 32, 33 e João, o Evangelho de João 1, 11 e 12. Vamos ler porque isso aí é importante. Conheço os dois textos. Mateus 10, 32, 33. Mateus 10, 32, 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, anote isso aí, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. 33. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. O outro repita, Fábio, por favor. Minha memória não está legal, não.
Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. João 1, 11 e 12. 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está se tratando dos judeus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando cremos no nome de Jesus, nós o confessamos. E a recebemos lá no coração. Entendido, Wince? Não há necessidade de um segundo aceitar a Jesus. Há uma necessidade, sim, de reconhecimento para reconciliação. Se não haver reconciliação, esquece, já era. Aí é um caminho, é um passo para a perda da salvação. Vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, estamos aqui na página 39, para ver como o assunto é extenso. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É a pergunta que Paulo faz. Nem vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está claríssima essa listinha aqui de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Apocalipse 21, 8 diz: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, todos esses textos estão fazendo referência a quê? A ausência de santificação na vida de muitos. Né? Santificar-se quer dizer o ato de manter-se santo. O que é santo? Separado para o uso do nosso Deus. Então, santificação é um processo. Santidade é um estado. Quer anotar? Santificação é um processo iniciado no primeiro dia que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e terminará quando? No dia do arrebatamento, quando recebamos corpos glorificados. Repito, santificação é um processo que começa no momento exato que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E você tem a data do início do processo da sua santificação. O meu começou dia 31 de agosto de 1969. Nunca me esqueço, gente, não tem como esquecer. 31 de agosto, que o Wince nem era vivo ainda, né? Nem era nascido, né? Nem o Fábio tampouco, acho que nenhum de vocês, né? Acredito que só, talvez, a irmã Maria das Neves era viva, né? Nessa época, né? 31 de agosto de 1969. Acredito que a senhora já era viva. Ou não? Já era, né? Criancinha. Era criancinha. Eu já tinha os meus 11 anos de idade. Não, 10 anos, na verdade, né? 10 anos de idade. Eu nasci em 69. 69? Então, a senhora nasceu quando me converti. Que responsabilidade, Jesus me ajuda. Eu pensando que a irmã Maria das Neves estava empatada comigo. Jesus, então vou fazer 53 anos, né? De novo convertido. Que isso, pastor? Ainda novo convertido, gente. 53 anos de novo convertido e ainda aprendendo. E muito. Tem que aprender muito com o Fábio, com o irmão Kleber, com o irmão Wince, e com todos vocês. Ainda estou no processo. Então, você anotou aí? Então, o dia da sua santificação começa no dia que você conheceu a Cristo. E vai terminar quando? No dia do arrebatamento. Porque no dia do arrebatamento nós vamos ter corpos glorificados. Aí nós saímos do processo de santificação e entramos aonde? No estado de santidade. Santidade é um estado e ele é considerado perfeito. A santificação ainda não é. Ele está nos levando ao caminho da santidade. Então, nós não temos condições de estarmos hoje na santidade, que é o estado pleno, completo, perfeito. Nós estamos nos esforçando no caminho que nos leva à santidade, que é chamado santificação.
Outro problema que vai atrapalhar de muitos ganharem o céu e irem para o inferno: presunção. Alguém me defina em uma frase o que você entende por presunção. Exemplo: o irmão Kleber é muito presunçoso. É só um exemplo, por favor, irmão. Não se ofenda, irmão Kleber é muito presunçoso. O que você entende com uma só frase? O que é uma pessoa presunçosa? Pessoa que se acha, pastor? Você acha o quê? Você acha o quê? Completa a frase, Wince. Você acha melhor? Você acha santão? Isso, é a pessoa que se acha melhor do que os demais, santarrão, bonitão, a última Coca-Cola do deserto. Como? Isso aí é o que mais tem, principalmente os cristãos. Falou o Espírito Santo pela boca do Wince. Se acha melhor, por exemplo, porque se converteu, aceitou Jesus e já coloca uma posição superior àqueles que não estão ainda, não aceitaram Jesus ainda, os que não vão na igreja. Exato. Ouviram, irmãos? Isso é muito sério. Dentro da casa do Senhor tem muita gente presunçosa, que menospreza os outros, que ainda estão caminhando, dando os primeiros passinhos na fé, ou mesmo aqueles que estão na igreja já há muitos anos, mas são fracos na fé. Temos que entender isso, gente. Tem gente na nossa igreja que convivemos que pode ter até 30, 40 anos de fé, mas a fé é fraca. A fé não foi trabalhada, desenvolvida. Muitos de nós pensamos que a nossa fé ela fica forte com o passar do tempo. Seria um fator que ajuda, o fator tempo, mas o fator que mais fortalece a nossa fé é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de comunhão intensa com o Espírito Santo. Então, o tempo de igreja não é significado ou resultado de que nós vamos ter uma fé madura. E por isso nós temos muita gente, infelizmente, presunçosa. Está aqui, ó, Salmo 19:13. Também de pecados de presunção guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim. Então serei perfeito, ficarei limpo de grande transgressão. Presunção também podemos colocar como soberba, né? Pessoa de nariz levantado, pensa que é melhor do que ninguém, melhorou no seu salário, melhorou no seu trabalho, conseguiu comprar um BMW, ainda que a prestação, se sente presunçoso. Ei, eu tô com um BMW, teu Toyota Corolla aí quebrado. O meu é 2023, mentiroso, é 2022, porque 2023 nem saiu. Mas mente, né? Ele é tão presunçoso que ele vai dizer que tem um BMW 2023. Olha a minha casa de $800 mil. Olha o presunçoso aí, tá, digamos assim, se gabando. Irmãos, que Deus te dê um BMW, que te dê uma casa de $800 mil, entendeu? Te dê muita coisa, mas não se coloque como presunçoso. Não. Não se coloque acima daqueles que são menos favorecidos. Isso Deus aborrece. Gente, isso Deus aborrece. Deus fica por aqui, ó. Pode ser pastor de igreja, pode ser evangelista, pode ser quem seja, irmãos. Se uma coisa que deixa triste Deus é quando Deus decide abençoar um filho ou uma filha sua e vai para a cabeça. Ao contrário, se Deus te der posição, se Deus te der riquezas, glória a Deus, se Deus te der uma casa de $1 milhão, um carro de $500 mil, levanta as mãos e só diga: Senhor, tudo é teu. Tudo é teu. Nada para mim. Tudo é teu. Porque, irmãos, tudo nessa vida passa. Ou você pensa que você, quando for arrebatado, vai levar o seu BMW ou sua casinha de $1 milhão lá para o céu? Não, eu tenho uma casa mais cara lá no céu que qualquer um de vocês. Aliás, nós temos, glória a Deus, né? Uma casa de ruas de ouro, com portões de pérolas e pedras preciosas. Gente, não estamos para trás, não. Tua casinha pode ser linda, maravilhosa, mas a nossa, vai em cima, nota 1000, está preparadinha para nós. E graças a Deus que a gente não precisa ficar presunçoso. Eu tenho um casão bonito lá no céu. Sabe qual foi o preço desse casão bonito lá no céu? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus.
o sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso, não nos dá nenhum mérito. A gente tem que ficar quietinho, só dizendo obrigado, Senhor. Se não fosse pelo teu sacrifício, eu não chegaria lá. Vamos lá. Não julgueis para ser julgados, porque com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis, os medirão a vós. Mateus 7, 1, 2. É pecado julgar? É, desde que ela não seja feita segundo a reta justiça de Deus. Já ouviram essa? Irmão, não pode julgar. Mas Jesus lá na frente diz, podeis sim julgar, segundo a reta justiça de Deus. Quem já leu esse texto? Quem já leu esse texto? Quem já leu, quem já ouviu falar? Aqui Jesus está avisando para não julgar, mas segundo a nossa justiça. Mas segundo a justiça de Deus podemos julgar. E quando julgamos na nossa justiça, na nossa forma de enxergar e ver, estamos sendo o quê? Presunçosos, arrogantes, soberbos. Mas quando nós julgamos na justiça de Deus, estamos sendo o quê? Coerentes, íntegros e certos e agradando ao coração de Deus. Vamos lá. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, não julgueis e não sereis julgados. De novo, Jesus batendo na tecla da justiça divina. Não condeneis e nem sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Falta de perdão, irmãos, está envolvida a presunção. Tem crente aí que não fala com outra há 23 anos. Eu conheço um crente aí em Boston, não vou dizer em aonde nem quem. Um evangelista e um diácono. Estão brigados há 23 anos. Não se falam. Eu já conversei com os dois. Se vocês não liberarem perdão para o outro, é ruim que vocês vão subir para o céu. Ah, pastor, para com isso, seu jejum. Eu dízimo gordo, 1.500, assim, enche a boca. 1.500 por semana. Você está querendo comprar Deus, está perdendo tempo. Libera o perdão. Eu nunca vou perdoar aquele caboclo que ele me fez alguns anos ali, então, meu irmão. Lamento te dizer. Vai ficar num problema. Fala, Fábio, abre o teu áudio. Pode colocar 2 versículos aí, Mateus 6, 14 e 15. O café tá fazendo efeito. Ou foi aquele almoço gostoso lá no grill? Ih, rapaz, fica quieto. O Fábio tem um segredinho lá em Lô. Mateus, repete lá, Fábio, por favor. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Anotou? Se não anotou, que oportunidade de ouro você perdeu. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E agora? Vou eu e você argumentar contra essa palavra? Deixa de ser. Se eu não libero o perdão, esquece. Ei, povo de Deus, ouça aqui, ó. Se não liberamos perdão, aí você vai dizer, meu irmão, você não sabe o problema que eu estou para liberar perdão. Então comece a fazer o seguinte, jejue, chore, implore a Deus, Senhor, abra o meu coração para liberar perdão. Ou você faz isso, ou vai entrar num grave problema com o Papai Celestial. Grave, não é pouquinho não. É grave, gravíssimo, que Deus tenha misericórdia de nós. Podemos ter um pouco de chateação no nosso coração, um pouco de mágoa, podemos até mesmo estarmos meio bronqueados com alguém e até mantendo certa distância, mas peça a Deus que Ele abra o seu coração, cure as suas feridas e libera perdão. Do contrário, a sua salvação está em altíssimo risco. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Falta de perdão vai atrapalhar a nossa salvação. Não é só o fato de você não entrar no céu ou de nós entrarmos no céu. A falta de perdão vai bloquear, vai prejudicar a nossa salvação. Ei, não é só adulterar, roubar, matar, mentir que vai nos levar a muitos para o inferno. Falta de perdão também vai levar muita gente para o inferno. Ei, preste atenção. Jesus falou 96 vezes sobre o perigo de ir ao inferno. E só 21
sobre as vantagens de ir para o céu. Aí você vai me perguntar, vem cá, o que levou Jesus a falar nos 4 evangelhos 96 vezes sobre o perigo de ir para o inferno e só 21 das vantagens de ir para o céu? Consegue entender o porquê? Por que Jesus falou tanto do inferno e tão pouco do céu? Alguém pode adivinhar aí? Isso é lógica, gente. Vamos lá. Alguém pode abrir o áudio? Porque é mais fácil de ir para um do que para o outro? Com certeza. Com certeza. Gente, é muito mais fácil a gente, ó, descer do que subir. Ou não? Ou nós temos uma tendência de fazer as coisas certas com mais facilidade do que as coisas erradas? Sejamos sinceros. Conseguimos fazer as coisas certas assim? No estalar de dedo? Sofremos muito para fazer a coisa certa. Porque a nossa tendência é o quê? Ela é pecaminosa. Então, as tendências de fazermos as coisas erradas, ela é muito maior do que fazer as coisas certas. Por isso que Jesus deixou 96 vezes nos 4 evangelhos registrados, né, do perigo de se ir para o inferno. E esse perigo, enquanto estivermos eu e você nesta terra, ainda corremos. Que é isso, pastor? O sangue de Jesus tem poder para purificar nossos pecados. Mas olha que Deus tem misericórdia de nós. Todos os dias temos que acordar com o seguinte pensamento: Senhor, tem misericórdia de mim. Que nada me atrapalhe de estar em comunhão contigo e com os meus irmãos. Que nada bloqueie o fluir da tua salvação na minha vida. Porque é muito fácil, irmãos, termos coisinhas que vão se acumulando, e quando você perceber, já é tarde. É como, eu não sei se é na sua casa, aqui em Orlando, eu acredito que é igual em todos os Estados Unidos. Na pia do banheiro, basicamente na pia do banheiro, tem uma espécie de um dreno que você aperta, fecha, a água vai e ela fica represada. Você aperta o botãozinho, ele abre, a água se escoa. Tem isso lá na pia do seu banheiro? Tem ou não? Se não tiver, eu te mando um de graça. Vende no Amazon. Ele encaixa direitinho naquele buraquinho. Mas alguns, não sei se vocês já viram, quem trabalha em construção sabe o que é isso. Eles são removíveis. Você tira e ali tem um tipo de um filtro, né? Que ele consegue segurar cabelo, detritos, para evitar com que a encanação embaixo, né, fique bloqueada, fique entupida. Por que eu estou mencionando esse exemplo? A nossa vida espiritual é parecido com um dreno. Nós temos que estar constantemente fazendo uma avaliação da nossa vida espiritual e tentar avaliar o que está atrapalhando o fluir do Espírito Santo. Será que temos na nossa tubulação espiritual cabelo, pedacinhos de ressentimentos, de mágoa, de falta de perdão? Será que temos ódio, inveja, ciúme? Gente, são coisinhas que a gente menos dá importância e que vai levar muita gente para o inferno. Vamos lá. Mateus 12:37, porque por as tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Há poder, aqui, há poder nas minhas palavras. Há poder nas nossas palavras. Quem crê que aqui, tem poder? Se eu passar meia hora te amaldiçoando, esse é um exemplo, por favor, pode acreditar, bum, alguma coisa vai te acontecer. Não digo toda a maldição, mas alguma coisa errada vai te acontecer, porque a nossa boca, ela emite consequências de natureza espiritual. Por isso temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. É como uma mãe, eu fico preocupado, as mães chamam seus filhos de moleques. Idiota, você é um idiota, meu filho, você é um diabrado. A mãe não está percebendo o que está falando. Está lançando sementes de maldição sobre o seu filho. Quando chama a criança de moleque, mesmo que ela não saiba o que ela está dizendo, você é filho de Moloque. Você é filho de Satanás. Porque Moloque era uma entidade, um deus pagão ali da antiga Pérsia e do antigo Iraque, Babilônia. Então temos que ter muito cuidado com o que falamos, seja aos nossos filhos, aos nossos cônjuges ou a quem quer que seja. É por isso que Jesus aqui advertiu, não é? Porque por tua
tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Disse-lhe o Senhor, servo mau, pela tua boca te julgarei. Lucas 19, 22. Maldade, iniquidade. Anote aí. O ímpio, a pessoa que não conhece Jesus, ela é praticante de impiedade. O ímpio, a pessoa que não teve experiência com Deus, né, o homem natural, ela é praticante de quê? De impiedade. Mas o crente carnal, o crente contendeiro, o que ele é? Ele é praticante de quê? Iniquidade. Então, quando a Bíblia fala do iníquo, basicamente lá no Novo Testamento está falando de quem? Do crente carnal. Anotou? Então, o crente carnal é o iníquo. Vamos lá ver por que os iníquos vão entrar no inferno. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais o quê? Que praticais o quê? Está na apostila. Iniquidade. Vamos lá. Explica isso aí, pastor, porque agora confundiu minha cabeça. Deus pode, olha a pergunta que eu vou fazer, presta bem atenção. Deus pode usar um mentiroso, um safado, um salafrário, um estelionatário, um sem vergonha, com poder, sim ou não? Sim. Sim. Quem pensa que não, esse texto aqui diz tudo. Diz tudo, escute isso. Ter dons espirituais não é significado de espiritualidade. Biblicamente, quem é espiritual é quem tem o fruto do Espírito. Espiritualidade está ligado à maturidade, caráter. Eu posso ser vazio de dons. Vazio. Não faço milagres, não profetizo, não curo ninguém em o nome de Jesus, mas eu tenho caráter. Tenho postura de cristão, tenho o fruto do Espírito, como me ensina Gálatas 5, 22 e 23. Posso não ter nenhum dom, mas eu tenho fruto. Se eu tenho fruto do Espírito, eu tenho caráter. Eu tenho postura, eu tenho maturidade. É isso que define a nossa espiritualidade. Anotou? Dom não define nossa espiritualidade. Dom nunca vai definir. Ih, pastor, agora ficou confuso. Peraí. Então tem tanta gente aí no púlpito, em pecado, e Deus está usando, tá? Mas sabe por que Deus está usando? Por causa da palavra dele. É a palavra dele que está em jogo. Mas Jesus já deixou aqui avisado, ó, lá naquele dia vai ter o acerto de contas. Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos. O que Jesus vai dizer para esse povo, lá no final das contas? Não vos conheço. Não vou mencionar aqui nomes, mas tem tanta gente fazendo isso e escandalizando o evangelho. Mas Jesus mesmo disse, ai daquele por quem vêm os escândalos. Melhor que se colocasse o quê? Uma mó de azenha, ou seja, uma pedra de moinho amarrada no pescoço e se lançasse no mar. Mas o próprio Jesus mesmo disse, é necessário que venham os escândalos, para que fique bem claro quem é quem, irmãos. Tem que ter diferença. Se não tiver diferença hoje, fica difícil, não é? Está falando em línguas, está profetizando isso e aquilo. Ei, será que tem caráter? Será que tem caráter de Cristo ou é só fachada? Cuidado, irmãos. Nem tudo que brilha é ouro, pode ser bronze polido. Pastor, então como é que fica?
discernimento espiritual. A igreja está buscando tudo, menos discernimento espiritual. Todos os dons são importantes? São. Mas o mais importante chama-se discernimento de espírito, porque ninguém engana ninguém. Fábio, por favor, pode abrir o áudio. 1 Coríntios 12, 10. 12, 10. É porque a gente estava no estudo, e sempre eu repito muito isso, né? Porque a gente vê muito... Não, claro que eu não discordo de um dos dons, todos, né? São importantes, com certeza. Mas é o que o senhor está falando. A prioridade que eles dão hoje é no dom de línguas, porque é visível. O ego, a pessoa se aparece. Então, eu vejo, com certeza vocês veem, as pessoas estão ali, está ali no telefone, está conversando na hora do culto, não respeitou a cantora que cantou antes dela, não respeitou o cantor que estava antes dele, ou o pregador, ou que abriu o culto, não tem reverência no culto, sobe em cima, estava ali conversando, agora o fulano vai apresentar um louvor aqui, já vem marchando, falando em línguas e tal, e aquele poder, aquele fogo. E eu vejo muito isso, e pessoas que estavam aqui na minha região, estavam até morando com um cara, e sem estar casado, não tinha divorciado do outro casamento, então estava em totalmente pecado. Recebia a oportunidade, era a primeira, ia lá e sair marchando e falando em línguas. Então, dá ibope para a pessoa. Então, eles... Yep. Aí eu sempre repito, se você ler 2 Timóteo, capítulo 3, dos últimos tempos, o que Pedro avisando sobre os últimos tempos, Paulo avisando sobre a apostasia nos últimos tempos, e se você não tiver o dom de discernimento hoje, aí vai aparecer, Paulo falou lá em Gálatas 1:8, né? Se descer um anjo no meio de vocês, pregando outro evangelho, além desse que nós já pregamos, seja anátema. Então, as pessoas estão buscando muito a coisa assim, não está vigiando essa parte aí. O dom de discernimento é o mais importante para mim também, porque vai nos ajudar a discernir um cara que está falando com eloquência, falando bonito, tudo verso da Bíblia, e está enganando as pessoas, e eles estão adquirindo e enchendo o coração de sujeira. Os falsos profetas estão aí, gente. Ou vocês não acreditam? Quem já ouviu falar dos falsos profetas? Alguém já ouviu falar dos falsos profetas? Estão aí, gente. Estão enganando a igreja. Eu não vou dizer em que parte dos Estados Unidos. Durante 8 anos, eu conheci um pastor homossexual. Yep. Orava, as pessoas eram curadas. Que isso, pastor? Fala sério, só tá brincando. Eu vou brincar com coisa séria, gente. 8 anos. Eu não vou dizer em que região dos Estados Unidos, para dizer, a antena de vocês vai levantar e vocês dizer, uau, sei quem é. 8 anos. O mais engraçado, o mais estranho, ele não tinha aquele jeitinho do gay, né, que desmunheca. Era um homem normal, super normal. Mas as vezes que eu vi ele ministrar e as 2 vezes que eu vi ele pessoalmente, irmãos, por favor, eu não sou melhor do que ninguém, não. É como tivesse uma espinha de baleia atravessada dentro de mim. E a coisa mais interessante, eu falava, Deus, o que está acontecendo? Que eu estou sentindo uma rejeição por esse homem. Eu tinha visto ele no YouTube. Vocês acreditam que ele desceu do púlpito, começou a orar pelo povo todo? E o Espírito Santo falou no meu coração, assim como estou falando com vocês, não permita ele colocar a mão na tua cabeça. Eu falei, sério, Senhor? És tu que está falando? E de novo aquela voz bem suave no meu coração. Sou eu quem falo. Ok. Vocês acreditam que ele veio, ó. Lembrou, o irmão Fábio me lembrou esse camarada que veio marchando, né? Ele veio assim com toda, né? Assim diz o Senhor. Eu peguei ele na mão lá. Parou. Não, eu estou recebendo ordem de Deus. Que Deus? Me diz o nome do teu Deus. Que ordem é essa? Não, na minha cabeça você não coloca a mão, não. Que isso, meu irmão? Eu estou recebendo o ministério de Deus. Não. Dei a meia volta, vou ver. Eu falei no ouvidinho dele. Você é quem? Está querendo enganar quem? Ele deu um salto para trás. O que é isso? Que é isso? Aqui tem o Espírito Santo. Quem ainda fala?
Se está faltando discernimento aqui, não vou ser eu que vou te desmascarar. O Senhor vai te desmascarar. Se não houver arrependimento. Aí eu falei para ele, da parte de Deus, arrepende-te enquanto há tempo. Passaram 7 meses, ele foi desmascarado. Fiquei triste demais, porque ele teve a oportunidade de se arrepender, de confessar, de deixar para trás toda uma vida de engano. Mas Deus usava. Olha que confusão fica na cabeça de muita gente, irmãos. Vamos atentar ao que diz o texto bíblico. Espiritualidade não é definido por dons, é definido pelo fruto do Espírito. Que Deus ajude a cada um de nós, aumentando o quê? O nosso discernimento espiritual. Ah, pastor, agora eu vou ficar preocupada. Meu Deus! Calma, não entre em pânico. Quando Deus nos dá discernimento, tudo fica no preto e no branco, e o branco no preto. A gente não precisa ficar preocupado. A gente já tem aquela comunicação com Deus. Deus naturalmente fala com você. Posso fazer uma perguntinha? Você responda se quiser. Quem já teve uma comunicação fluida, direta, de Deus no seu espírito, mostrando verdades espirituais? Alguém já teve essa experiência? Não é profeta falando com você, não. É Deus falando ali, ó, aqui dentro. Quem já teve essa experiência? Deus fala, gente. Ou Deus não fala? Alô? Deus fala. Não é somente por boca de profeta ou coisa parecida. Deus fala aqui dentro ou não? Quem já tem essa experiência? Deus fala aqui dentro, aqui dentro. Aqui dentro. Seja sincero. Se você ainda não teve essa experiência, eu vou orar hoje para Deus falar aqui dentro. E ele fala de maneira linda, inequívoca, você não se confunde. O homem lá fora pode estar querendo até usar os dons espirituais, mas aqui dentro não falha. É o testemunho do Espírito Santo. Alguém já leu em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo testifica dentro de nós que somos filhos de Deus? Quem já leu em Romanos capítulo 8? Quem já leu? Alguém já leu? Isso. Então vamos ter essa segurança que Deus fala, testifica. Vamos lá, para terminar, nós estamos já no finalzinho. Mas há indignação aos que são contenciosos e obedientes à iniquidade. Anotaram aí? Quem é o praticante de iniquidade? O ímpio ou o crente carnal? Vamos lá. Crente carnal. O crente carnal. Irmão Kleber, enquanto o negócio está fresco, está quentinho no forno. Resume aí, rapidinho, em poucas palavras. Diferenças da primeira e da segunda ressurreição. Poucas palavras. Está quentinho, está no forno. Desculpa, irmão, não estou querendo lhe constranger, quero lhe ajudar a reter bem na sua memória. Amém, pastor. A diferença básica, pastor, eu notei que, mais ou menos, entendeu? A primeira ressurreição é para os salvos e os justos. Perfeito. A ressurreição é para os ímpios, para a condenação. Maravilha! A ressurreição, elas são divididas em 2 etapas. Desde Adão até o arrebatamento, o último que morreu. Exato. O momento do arrebatamento. E a segunda etapa é de 7 anos da tribulação, os salvos e os mártires. Maravilha! Ó, essa participação sua valeu 50 pontos, irmão! Mas não está entendendo, irmão? Olha o medão do Kleber. Desculpa, com todo respeito, irmão Kleber. Quem não arrisca, não petisca, meu irmão. Já ouviu falar desse ditado, né? No tempo do meu avô e do meu bisavô. 50 pro irmão. Parabéns, irmão Kleber. Foi tão difícil assim? Não foi. Foi o seu psicológico que disse, Kleber, eu não vou conseguir. Kleber, ei, Kleber, eu não vou conseguir. Aí conseguiu. Parabéns, irmão. Me enche de alegria, me enche de satisfação em saber que o irmão pode e vai fazer mais ainda no poderoso nome de Jesus. Irmão, crê? O irmão vai poder fazer coisas tremendas e vai até, quem sabe, um dia, embora não sejam os seus planos, mas quem sabe, Deus vai colocar aí o irmão lá no futuro, quem sabe no ano que vem, como um dos nossos professores para nos ajudar. Eita, glória! Eu creio nisso, que daqui Deus vai levantar, não é, alunos com potencial para ensinar. Deixa aqui anotar, irmão Kleber. Muito, muito feliz mesmo
Kleber, 50 pontinhos. Quando vão ver a sua nota final, não se assusta não, tá? Lá o 100zão no final. Que negócio é? Da onde vem esse 100zão? Ué, começando dos seus 50 pontos hoje aqui. Então, quando o irmão quem participar, gente, vai ganhar bônus. E aí você, quando olhar no final da sua nota, você vai estar me assustado. Ué, por que 100? Eu não fiz para merecer? Claro que fez. Participou, pegou direitinho, aprendeu a lição. Eu não vou, obviamente, deixar de reconhecer o esforço de cada um de vocês. Vamos lá que temos que fechar. Temos mais 10 minutinhos para fechar a nossa aula de hoje. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Olha que coisa séria. Se eu aprendo a fazer o que é certo e conscientemente eu não faço, o que acontece? Estou pecando. Muitos vão para o inferno por causa disso. Pecado deliberado, pecado consciente. Depois de ter aprendido para evitar o mal, ele faz conscientemente o mal. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, permanece nele o amor de Deus? 1 de João 3,17. Entenda isso aqui, ó. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. E mais ainda nos dias de hoje, que infelizmente muitos cristãos ficam traumatizados. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que abusam da boa fé e da vontade de outras pessoas. Em outras palavras, nós vemos hoje vendo cristão explorando cristão. Pastores abusando, pedindo dinheiro, pedindo regalias. Aí as pessoas de bom coração, de boa fé, ficam traumatizadas até, escute, para ofertar, dizimar e ajudar. Ou estou errado? Porque está tendo hoje aí uma onda de abusos sérios, né? Pregadores que pedem cachês de 6, 7 mil dólares para pregar em 2 dias. E o pior que tem igreja que dá. Isso que eu não consigo, ó, não me entra aqui dentro. Né? Não, pastor, está escrito na Bíblia, digno é o obreiro do seu salário. Não, isso não é o salário de obreiro. Isso é exploração, a menos que ele esteja ralando para ter esses 6, 7 mil em 2 dias. Gente, vamos pensar, vamos colocar a mão na cabeça. Tem trabalhador aí que está queimando a cabeça, trabalhando de sol a sol, 12 horas por dia para ganhar 3, 4 mil dólares, 5 mil por mês. E tem cantor e pregador que quer 6 mil em 2 dias. O que é isso, gente? O que é isso? A igreja virou caixa forte? Virou Banco Central dos Estados Unidos? O que é isso, gente? Estão perdendo noção do contexto bíblico? Meu Deus, misericórdia! Isso é assaltar, isso é assalto à mão armada. E por ter esses abusos, hoje tem muito bom crente que está fazendo isso, ó, fechando a mão para as necessidades verdadeiras, mas que Deus nos ajude a ter discernimento. Não vamos deixar de ajudar quem de fato precisa, tá? Quem de fato precisa. Não vou fechar nossa mão, fechar. Não. Temos que entender que temos que fazer o bem ao próximo, sempre quando eu posso, quando eu tenho as possibilidades. Não sou obrigado a fazê-lo, mas se eu tenho e Deus fala ao meu coração, eu tive, entenda esse meu testemunho, não é para intimidar nenhum de vocês, eu tive uma experiência muito estranha na pandemia. No ano, quando começou a pandemia começou em março de 2020. Em julho, meu filho ele ficou mais de 1 ano pelo unemployment. Minha esposa não pôde trabalhar e o meu trabalho foi cortado pela metade. Então, eu trabalhava uma outra igreja, eu trabalhava como funcionário de uma igreja. E aluguel, contas para pagar, só Jesus na causa. Foi assim um caos. Isso estou falando de maio de 2020. Foi o pior mês de todos os poucos anos que estamos na América. E eu entrei em parafuso, Senhor, e agora? E agora? E agora? Nisso, o Espírito Santo fala no meu coração. Separa o que tu tens e dá para aquela família. Que família? Uma família me havia chamado por telefone. Pastor, estou desempregado, meu salário da pandemia foi cortado mais do que a metade, minha esposa está enferma com Covid, eu estou com 3 filhos e um está passando mal com problemas de asma. Você já buscou a ajuda da sua igreja? Meu pastor disse que não. Mas eu conheço o seu pastor, a sua igreja tem? Não, ele se recusou. Já pedi ajuda a 2, 3, 4, ninguém.
E quando o Espírito me falou, dá o que tu tens, o que eu tinha para despesa dos 15 dias que eu ainda tinha pela frente eram $700. Senhor, tem certeza que tu está me pedindo certo? E o Espírito Santo, dá o que tu tens. Chamei meu filho, chamei minha esposa, olha, estamos com um pequeno problema. Quando eu falei, meu filho, pai, só não vou fazer isso. Eu vou fazer. Minha esposa, faça. Se é Deus, ele vai se encarregar de nós. Nunca nos faltou e não vai ser agora. Ele tem provado misericordioso. Peguei o telefone, irmão. Vou colocar o envelope na minha caixinha de correio. Vai estar lá $700. Pastor, pelo amor de Deus, está lá. Fica tranquilo. Ele veio, levou. Pensa no homem que me chamava todo dia em choro, em pranto. A situação dele estava crítica. No dia seguinte, meu filho, e agora, pai? E agora? Calma, Jeová Jiré. Quando eu estava falando Jeová Jiré, nunca me esqueço, no dia seguinte de tarde, a campanha do meu interfone tocou, viu aonde eu morava, ali em Malden. 3 vezes, pá, 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 e uma pessoa me chama no telefone. Passou Luiz Prestes? Pois não. Desça aqui rápido, rápido, rápido. Plena pandemia, fiquei nervoso. Vamos lá. Quem é que está lá embaixo me chamando? Daqui a pouco vejo uma van saindo a alta velocidade, agarradinho na minha caixinha do correio, um envelope e os seguintes dizeres: o Senhor me deu a ordem por causa da tua fidelidade. Não entendi nada. Abri o envelope ali, gente, eu quase infarto. $1.000. Eu não entendi nada. Falei, irmão, eu chamei para o irmão, que loucura é essa? O Espírito Santo me deu uma ordem ontem à noite. E ele me falou o seguinte: leva $1.000, porque o meu servo me foi fiel, me foi obediente. Eu vou provar que eu sou o Senhor que cuido dele e de todos. Irmãos, eu estou dando esse testemunho para você saber que Deus não deve favor a ninguém. Quando ele fala, alô, quando ele fala, mesmo que você diga é o último que eu tenho, ele se encarrega, ele se responsabiliza. Quem crê nisso, gente? Quem crê nisso, gente? Ele se responsabiliza. Gente, se eu fosse pensar, opa, é o último que eu tenho, e a minha despesa, e o meu salário foi cortado em 1/3. Mas aquela voz veio forte. Dá o que tu tens. Dei 700, não é trocar figurinha com Deus, não. Ele me devolveu, ainda com troco, com 1.000. Não sei para quem eu estou falando aqui nessa noite, mas uma coisa que eu quero te dizer: Jeová Jiré trabalha. O Deus da provisão ainda está vivo. Ei, você não está esquecido. Não sei com quem eu estou falando especificamente, Alamanagachuminébias. Mas o Senhor está cuidando de você de uma maneira maravilhosa. Você crê nisso ou não? Eu creio. Oh, meu Deus, se eu não creio que ele não está cuidando de você e de mim, então nós estamos mal na foto, o negócio está feio. Deixa eu terminar isso aqui, gente. Tive que dar esse testemunho porque alguém precisava ouvir esse testemunho para levantar sua fé e alcançar o seu carinho, a solidariedade de alguém que, quem sabe, pertinho de você, está sofrendo mais do que você. Que Deus lhe use poderosamente pelo poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Eu vou fechar por aqui, que já são 10:03, eu não quero avançar. O texto de Mateus 25, 1-46, também fala sobre a questão da prática da iniquidade. Muitos também não vão entrar no céu pela sua falta de amor ao próximo. Está aqui, eu não vou ler, o tempo já foi embora. Por falta de amor aos irmãos, por não ter frutos e dignos de arrependimento, de acordo com Mateus 25, 14 e 30. Aqui vem na página 40 a pergunta: cristãos serão julgados? Seremos, sim, no sentido da recompensa no tribunal de Cristo, pelas nossas obras feitas por ele. Virando a página, lá na 41, o livro da vida, né? A importância de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Aí temos ali, passos para ter o nome escrito no livro da vida. E aí vem o caso de Cornélio, fazia muitas esmolas e continuava a Deus. As orações e as esmolas subiam para a memória diante de Deus. E ouvirás palavras de Pedro, pelo qual será salvo toda a tua casa. Então, nós estudamos no dia de hoje
situações que podem levar a muitos irem para o inferno, a serem julgados, irem para o trono branco, entendeu? Então, que Deus nos guarde de não termos santificação nas nossas vidas, que Deus nos proteja de termos presunção, de sermos iníquos, de faltarmos com o nosso amor ao próximo, nosso amor aos irmãos, de faltar frutos e frutos dignos de arrependimento, tá? Que Deus nos ajude a termos a convicção que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Na próxima aula vai ser a última aula da matéria de escatologia, e preste atenção, nós vamos fazer tudo num pacote só. Nós vamos falar sobre o milênio e vamos falar de novos céus e nova terra. Vai ser apertadinho, mas nós vamos ter que pegar essas duas temáticas. Então, eu vou pedir um grande favor a vocês, e é para ajudar vocês, não a mim, a vocês. Leiam a página 41, onde está milênio, tá? Da 41 até a 52, até a final, tá bom? Da 41 a 52, porque a temática que eu vou trabalhar na última aula vai ser exatamente milênio e novos céus e nova terra. Mas se você ler da 41 a 52, você vai me ajudar muitíssimo, porque aí a maioria de vocês não vai vir cru, né? Já vai ter uma noção, uma base do que nós vamos falar. Mesmo que você não entenda tudo, se possível, dê duas lidas, duas leituras. É uma recomendação carinhosa que eu dou a vocês, porque essa temática final ela vai ser um pouquinho difícil, tá? Mas, repito, mesmo que você não entenda tudo, minha sugestão também é anote, por favor, costume-se em anotar os pontos que ficarem um pouquinho confusos na leitura da página 41 a 52, porque a gente vai pegar essas duas temáticas juntas e vamos acoplar em uma só aula para terminar. E lembrando que o exercício, o questionário, tem que ser entregue por vocês no dia 18 de agosto. Se puder entregar antes, bem, não tem problema. Se não puder, 18 de agosto, e não deixe passar essa data, senão cria prejuízos, tá bom, gente? Deus falou alguma coisa nesta noite através desta aula, a sua vida? Deus falou alguma coisa ou não falou? O Deus ficou mudo de novo? Não, de novo, não. Deus não fica mudo nunca. O problema não está em nós. Aliás, o problema não, está em nós e nunca em Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela aula de hoje. Obrigado, irmão Kleber. Parabéns, irmão Kleber. Saio feliz da vida dessa aula. Poxa, o irmão não acreditou em si próprio. Não. Valorize-se mais, irmão. Creia mais no seu potencial. O irmão tem um potencial tremendo. No que anotar, já entra tudo aqui na cabecinha. E fica com um sorriso maior do que o tamanho do seu chapéu. Essa é a primeira, dentre muitas, tá? Eu respeito muito a sua pessoa, admiro seu esforço de coração, e vou ver um irmão aqui, deslanchando bonito para a glória do nome do Senhor. Parabéns, muito obrigado pela sua participação. Irmã Maria da Cunha também, muito obrigado pela sua participação. Hoje a unção da irmã Maria da Cunha das Neves fluiu forte para a glória do Senhor. Irmã Maria Almeida, que desapareceu, né? Eu creio que teve problemas na conexão. Fábio, brigadão, Deus te abençoe. Fazer uma oração por ti agora, pela tua saúde, por esse braço. Wincy, muito obrigado pela tua participação, obrigadão pela terça, tá aqui dentro, o peito está doendo de saudade de vocês. Irmã Kelly apareceu, Deus abençoe, obrigado pelo seu esforço, irmã Kelly. Olha, quando eu crescer tem que parecer um pouquinho com a senhora, né? Tão esforçada, não mede sacrifícios, quero aparecer um pouquinho com 1%. Já estou contente, quero um dia ter a alegria de conhecer a senhora, sua casa, sua família, né? E ser abençoado pela senhora. Obrigado, irmã Viviane, pelo seu esforço também de ter estado hoje conosco. Deus abençoe a senhora poderosamente, sua casa, sua família, em o nome de Jesus. Vamos pedir Fábio nos despedir na oração, mas eu vou fazer essa oração agora por ele, tá? Primeiro, pela saúde do Fábio, e depois o Fábio vai fazer a oração de finalização, agradecendo por esta aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir em favor do teu filho Fábio Lacerda, por esta tendinite no seu braço, na sua mão, meu Deus, estende a tua poderosa mão sobre a mão do teu servo.
Tu sabes o quanto isto é incômodo, é molesto, é inconveniente, mas eu sei que tu podes enviar agora, segundo a tua vontade, a tua palavra, que diz, ele lhes enviou a sua palavra e os curou e os livrou de toda a sua ruína. Em o nome de Jesus de Nazaré, Fábio Lacerda, receba o toque do Espírito Santo, o toque que dá saúde, o toque que dá alegria, o toque que dá o bem-estar, o toque que dá restauração sobre esta sua mão afetada, dolorida, infeccionada. Receba em nome de Jesus agora o toque do Espírito Santo e, estando na vontade de Deus, receberás a cura para a glória do seu santo nome. Nós confiamos que ele tem tido cuidado da sua vida e cuidado também da sua saúde. Muito obrigado, Senhor Deus, pela certeza da vitória, pela certeza da cura do teu servo, que acontecerá no tempo certo para a glorificação do teu nome. Obrigado, a senhora, agradecido com os meus irmãos, em o nome de Jesus. Fábio nos despedindo. Você se importaria de eu falar algo aqui antes da oração? Por gentileza, por gentileza. Eu sei que eu já interrompi bastante, mas é por causa desse contexto todo, e quando o senhor estava falando ali sobre Deus ainda fala, e nós falamos sobre discernimento, eu acho que isso é assim, uma edificação para nós, né? A Bíblia diz que é para o que a gente fala ser edificar os que ouvem. E a gente estava fazendo uma oração um certo tempo aqui, até na minha casa, entre 4 pessoas que estavam aqui, a gente estava saindo, eles saindo para ir embora, fomos orar antes deles irem embora. E eu fui incumbido de interceder por uma irmã que estava passando por muita luta. E eu comecei a orar por aquela irmã com muita intensidade, e nós sentimos muita presença do Espírito Santo, e de repente eu fui tomado assim por algo assim muito temoroso, vamos dizer, e eu caí de joelhos e eu me arrepiei todo o corpo, uma situação assim que eu fiquei até assim um pouco com medo, porque eu não tinha tido aquele tipo de experiência, e Deus me mostrou que dentro da cozinha daquela moça, daquela irmã, Satanás tinha colocado um trono. Uau! Que é onde é a porta da entrada da casa, que a porta da sala não se usa. Uau! E aí uau. a gente orou, e por que eu fui entender o motivo daquilo ali? Porque ela é a única que é a base da casa dela espiritual. A filha não serve a Deus, o filho, muito difícil, vai na igreja, mas não serve a Deus. O marido se converteu, mas vive nas mesmas práticas de antes, ainda bebe, não fica bêbado, mas mistura com pessoas, Sim, toma cerveja e caloteiro, e ela é a única que é a coluna da casa. E aí eu pedi a discernimento de Deus para mostrar o porquê que estava aquele trono de Satanás ali na cozinha, na casa dela. Exato. Outro dia de manhã, eu liguei para ela para passar a situação, para me orar com ela e falar. E ela falou em choros comigo. Ela estava viciada em jogo no telefone, e ela, então, não estava lendo a Bíblia, ela não estava orando, ela estava viciada. Ela já tinha deletado o joguinho no telefone e ela abaixou o joguinho de novo, que ela não conseguiu ficar sem. Que é isso? Uma coisa aparentemente simples estava aprisionando a senhora. Uau! Ela estava aprisionada e era a única que servia a Deus de verdade. Jesus! Vocês estão percebendo, irmãos? Uma coisinha simples que trouxe um cativeiro espiritual. Meu Deus, Fábio, que coisa tremenda. E Deus mostrou que tinha como se fosse um trono e Satanás sentado na cozinha dela e estava tomando conta da família da casa. Uau! Ouviram, e aí irmãos? Eu fui ligar para ela, ela falou o que era que estava acontecendo. Ouviram com atenção? Coisinhas que julgamos pequenas, mas se damos abertura, o inimigo entra e nos aprisiona. Que Deus tenha de nós misericórdia, que Deus continue te usando muito, Fábio, em nome de Jesus, e que Deus continue falando conosco, e falou conosco através desse testemunho. Fábio, agradecendo a Deus pela aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, nós louvamos o teu nome, Senhor, te damos toda a honra, glória, louvor e adoração, porque o Senhor é o único digno de receber todas essas coisas. Queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade
esse privilégio de podermos, ó Deus, participar dessa aula tão edificante nesta Glória a noite. Deus, glória a Que o Deus. Senhor venha, Senhor, perdoar nossos pecados, nossas faltas, e venha, Senhor, também nos ajudar, como foi dito esta noite, Senhor, teu Espírito Santo, venha nos ajudar, Senhor, com gemidos inexprimíveis, Em nome porque de nós não Jesus. sabemos, Senhor, como orar, como pedir, mas Sim, o meu teu Deus. Espírito Santo que nos ajuda e nos fortalece. Obrigado pela vida de cada irmão, obrigado pela vida do pastor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até Glória a agora, Deus. o Senhor tem nos ajudado, e que o Senhor possa continuar fazendo, e nos dando, Senhor, sabedoria e discernimento para nos santificar cada dia mais até a tua volta. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Não vai embora correndo, não. Nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, Disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus dou o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, povo de Deus. Um abençoado fim de quinta, fim de semana abençoadíssimo. Uma semana de vitórias e até a próxima semana, dia 28, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus os abençoe, a paz do Senhor. Amém. Vos amo em Cristo Jesus. Muito, muito, muito. Muito obrigado. Paz. Valeu, tchau, pastor. Obrigado.